Pode esse experimento ter previsto como será o fim da nossa sociedade? Oi, eu sou a narradora misteriosa e no vídeo de hoje eu vou contar a história do Universo 25. O Universo 25 foi um dos experimentos mais estranhos e assustadores já feitos na história da ciência. Imagine um lugar perfeito para se viver, onde não há fome, não há sede e não há ameaças. Parece um lugar perfeito, não é? Mas e se eu te disser que este paraíso se tornou um verdadeiro pesadelo? Esse é o experimento conduzido pelo cientista John Calhoun e que até hoje nos faz questionar os rumos da sociedade humana. Tudo começou com uma simples ideia. O que aconteceria se um grupo de seres vivos vivesse sem nenhuma preocupação? Para testar isso, Calhoun criou um ambiente fechado, um verdadeiro paraíso para os ratos. Dentro desse espaço, havia comida e água em abundância, clima controlado e proteção contra predadores. Tudo parecia perfeito. No início, apenas 8 ratos foram colocados lá dentro. Com todas as condições favoráveis, eles começaram a se reproduzir rapidamente e em pouco tempo a população cresceu para centenas. Nos primeiros meses, tudo correu bem. Os ratos viviam em harmonia, cuidavam de seus filhotes e seguiam suas vidas normalmente. Mas depois de certo ponto, algo começou a dar errado. O espaço, apesar de grande, começou a ficar superlotado. As interações sociais ficaram mais intensas, e aos poucos, o comportamento dos ratos começou a mudar. Os machos dominantes começaram a ficar mais agressivos e atacavam aqueles que consideravam mais fracos. Com medo, muitos ratos passaram a evitar conflitos e começaram a se isolar. As fêmeas também mudaram. No começo, eram protetoras e cuidavam dos filhotes, mas, com o tempo, passaram a rejeitar os próprios filhotes e a se tornarem agressivas, até mesmo com os pequenos. A reprodução começou a cair drasticamente. A sociedade, que antes parecia perfeita, estava desmoronando. Com o passar dos dias, um novo tipo de comportamento surgiu, os chamados ratos bonitos. Esses ratos não brigavam, não se defendiam e não procuravam parceiras para a reprodução. Tudo o que faziam era comer, dormir e cuidar da própria aparência. Eles se tornaram indiferentes ao que acontecia ao redor. Com a reprodução em queda e o comportamento estranho se espalhando, a população começou a diminuir. Os poucos filhotes que nasciam não sobreviviam por muito tempo, e aqueles que chegavam à idade adulta também não demonstravam interesse pela vida em grupo. Mesmo com comida e água em abundância, o caos tomou conta. O canibalismo aumentou, mesmo sem necessidade. A violência se tornou constante e muitos ratos simplesmente desistiram de viver. O experimento seguiu até que, por fim, restou apenas o silêncio. O último rato morreu e o paraíso planejado por Calhoun havia se transformado em um cemitério. Mas a história não terminou aí. Calhoun repetiu o experimento mais de 25 vezes e em todas as vezes o resultado foi o mesmo. O que começou como uma utopia sempre terminava em colapso. Essa experiência se tornou um dos maiores estudos sobre comportamento social e passou a ser usada para explicar alguns problemas das sociedades humanas e modernas. Agora, a grande questão: o que podemos aprender com isso? Muitos estudiosos acreditam que o experimento mostra como a ausência de desafios pode levar à decadência de uma sociedade. Os ratos tinham tudo o que precisavam para sobreviver, mas sem desafios, sem um propósito, eles perderam o interesse pela própria existência. Quando não há mais necessidade de lutar por nada, a vida perde o sentido. Outros pesquisadores apontam que o verdadeiro problema não foi a falta de desafios, mas sim a superlotação e a dificuldade em estabelecer relações saudáveis. A falta de espaço gerou conflitos, e isso afetou a maneira como os ratos se relacionavam. Na natureza, os grupos vivem em territórios definidos, onde cada um tem seu espaço. Mas, no Universo 25, essa divisão não existia. Tudo era compartilhado, e isso causou um colapso no comportamento deles.
Se olharmos para o mundo de hoje, podemos perceber certas semelhanças com o que aconteceu no experimento. Vivemos em uma era onde muitas necessidades básicas são atendidas com facilidade, especialmente em sociedades mais desenvolvidas. Mas, ao mesmo tempo, vemos um aumento nos casos de ansiedade, depressão e isolamento social. A tecnologia nos permitiu estar conectados o tempo todo, mas será que essa conexão realmente nos aproxima? Ou estamos nos tornando como os ratos bonitos, cada vez mais isolados e sem propósito? Além disso, podemos notar que em sociedades onde a competição e os desafios ainda estão presentes, as pessoas tendem a se manter mais ativas e engajadas. Isso não significa que devemos viver em dificuldades, mas sim que a busca por um propósito é essencial. Sem objetivos e desafios, a nossa motivação desaparece. O experimento de Calhoun continua sendo debatido até hoje. Alguns discordam das conclusões e acreditam que o modelo não pode ser aplicado diretamente aos seres humanos, pois somos muito mais complexos do que ratos em um ambiente fechado. Outros defendem que há sim paralelos importantes e que devemos aprender com isso para evitar que nossas sociedades caminhem para o mesmo destino. Se há algo que podemos tirar dessa história, é que a vida precisa de um equilíbrio. Nem a extrema abundância, nem a extrema escassez são ideais. Precisamos de desafios, de conexões reais e, acima de tudo, de um propósito. Sem isso, corremos o risco de seguir os mesmos passos do Universo 25. O que você acha desse experimento? Será que estamos vivendo algo parecido hoje? Deixe seu comentário e compartilhe sua opinião. Se gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais conteúdo como esse. Até a próxima!